Olá pessoal, bem-vindo aqui ao How to Develop para a trilha de C# para Delfeiros. Vamos dar continuidade à nossa aula de secando FastCRUD em ASP.NET Core, onde nós estamos vendo detalhadamente a aplicação FastCRUD que a gente fez em ASP.NET, né, em comparação com o Delphi, né? E vamos aí para a parte 5, controller. A controller é uma das partes assim que ela chega a ser, podemos dizer, a mais de maior diferença, né, do que a gente vê em desenvolvimento em Delphi. É difícil até a gente achar alguma similaridade, né, entre uma aplicação que a gente desenvolve em Delphi. Tá? Então eu vou explicar aqui para vocês o que vem a ser a controller. Né? Nós já vimos um pouquinho, né? A controller é a camada de controle, né, ou seja, que faz o meio de campo, que liga a model a view e também a view a model. Tá? Então, a view envia uma requisição para controller que solicita a informação para a model. Quando a model devolve essa informação, ela prepara, né, aquela model para injetar ela aqui na nossa view. Tá? Então, quem faz esse meio de campo é a controller. Ela tem essa responsabilidade, ligar as duas pontas, né, a view com a model, tá bom? Então, o que é importante nós entender, né? Que toda a comunicação que é feita via web, tá? Isso não só do MVC, mas toda a comunicação web, ela tem um protocolo, um verbo padrão, tá? Para a gente fazer as nossas solicitações. Os principais, existem outros, mas os principais é o GET, onde eu quero obter ou ler ou recuperar um recurso do meu servidor web. Post é quando eu quero criar um recurso novo, né? Envio isso para o meu servidor web pedindo para criar um recurso novo. O método put ele serve para substituir ou alterar um recurso. E o delete ele serve para excluir um recurso no servidor. Então, geralmente, as comunicações via HTTP, elas levam consigo esse verbo para dizer qual é o tipo de solicitação que eu estou fazendo para o servidor. E isso a gente vê nas nossas controllers. Ela está explícita ali, né? Se você reparar aqui, olha, repare bem aqui no alunos controller, né? Você pode ver que o método, né, que, por exemplo, o index, né, que ele carrega ali a página principal ali dos nossos alunos, ele é um método get. Por padrão, ele já, se eu não coloco nada, por padrão ele vira um get. A gente tem um método também que é para atualizar um recurso, né? Embora aqui no edit, né, que talvez deveria ser um put, né? Alguns podem colocar como put. Então, a gente poderia vir aqui, ó, e colocar esse atributo no método como http put, né? Eu vou deixar como post, que é a aplicação padrão está utilizando isso, né? Mas eu poderia vir aqui e dizer que é o método put, né, que é para atualizar um determinado recurso, tá bom? Outro que a gente tem é o delete. Eu poderia vir aqui, ó, como a gente tem aqui esse delete, né? Eu poderia vir aqui, ó, no delete, opa, é o delete confirm, tá? E adicionar aqui um http delete, tá? Então dizendo que eu só isso aqui, quando eu coloco esses atributos, isso quer dizer o quê? Que só é aceitável para mim eu receber a chamada do delete confirmed por http post, né? Como aqui também, ó, esse método delete que vai retornar uma view, por isso que está em get, né? Ele vai fazer ali ele sabe que eu tenho que fazer aquela requisição sempre via get, informando o verbo get. Tá? Isso
talvez vai fazer mais sentido quando você vai fazer um desenvolvimento de uma controller de uma API, que geralmente não retorna uma view, tá? Então você faz a requisição do lado do cliente, né? Ou seja, no front-end, utilizando é bem comum utilizar esses tipos de verbo, tá? Então a gente vai ver um pouco sobre isso mais para frente do nosso curso, tá bom? Nós temos também o ViewData e o ViewBag, que a gente viu nas últimas aulas. Esse ViewData e ViewBag, o ViewData é uma classe, né, de chave e valor que eu passo um conteúdo, né, da minha controller para a minha view. Talvez você já tenha visto um pouco disso, né? Eu preparei aqui até um exemplo para nós, né? Mas, por exemplo, eu coloco aqui, eu seto o valor na minha controller e, ao mesmo tempo, acesso ela aqui na minha view, com ViewData ou o ViewBag, tá? Pode ver que é uma chave com o valor, tá? Então, esse é o objetivo, tá? Por que eu estou trazendo esse assunto, né, aqui, novamente? Porque a gente utiliza isso nos controllers. Mas também tem o TempData, que ele é bem semelhante ao ViewData e ao ViewBag, e é semelhante também a uma sessão no servidor. Uma sessão, o que é? É quando o usuário, então ele conecta ali naquele servidor, ele é capaz de guardar uma informação ali para aquele usuário entre uma requisição e outra. Lembra que nós comentamos que quando eu faço uma requisição para o servidor, ele envia a requisição, processa e retorna aquilo para o usuário e não grava o estado. Então o TempData ele permite você gravar, deixar ali no servidor um estado de uma variável, algo para que entre requisições o seu usuário consiga acessar essas informações. A gente vai ver um exemplo agora disso. Quer ver? O que eu preparei aqui para vocês? Olha, aqui no meu Alunos Controller, tá? A gente tem aqui o método edit. Então eu vou deixar aqui, ó, nesse TempData, o ID do aluno e o nome do último aluno que foi editado, que foi alterado, tá? Eu vou colocar ele num TempData e num ViewData. Quando a gente chegar lá na index, que aqui, ó, tá vendo que ele redireciona para index? Quando a gente chegar lá na index, o que eu vou fazer? Você vai ver que o TempData último aluno vai ter um conteúdo. Porém, o ViewData último aluno não vou ter conteúdo, porque ele redirecionou para uma outra action. Isso aqui, então, ele tem um tempo de vida bem mais curto do que o TempData. A gente vai ver isso funcionando. Como? Quando chegar aqui na index, ele vai fazer uma verificação. Ele vai verificar qual é o conteúdo do TempData, que a gente setou, que é o último aluno, e qual é o conteúdo do ViewData. E vai passar para um outro ViewData aqui, que eu vou poder ver o conteúdo dele aqui, ó, na minha page, aqui no index.html, tá? Eu vou ver aqui, ó, o conteúdo tanto do que vem do TempData, tanto do que vem do ViewData. Esse aqui vai vir sem nenhum conteúdo. E esse aqui vai vir com o conteúdo que eu setei. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Alunos Controller. Vamos colocar, deixa eu só desmarcar o break. Bom, vamos deixar aqui que vai ver que da primeira vez que passa vai vir sem valor e não vai colocar nada lá, tá bom? Então vamos lá. Executando, deixa eu puxar para cá. Olha aí, a gente vai no cadastro de alunos, ele vai bater naquele breakpoint lá, vai verificar que não tem nada, tá? Então não vai setar aqui nesse momento o aluno TempData e o aluno ViewData, não setou nenhum valor. Mas quando eu editar, você pode ver aqui, ó, eu vou tirar o XXX, né, no final do sobrenome e vou mandar salvar. Ele vai retornar lá
o código e o nome do aluno que a gente editou. Tá vendo aqui? Ó? Ele vai guardar no temp data. Mas, ao mesmo tempo, ele vai guardar também no view data. Se eu pegar aqui, tá meio apagadinho, né? Mas, ó, guardou ali a informação. Da mesma forma, ele vai guardar aqui no view data. Ó. Tá vendo? Guardou também a mesma informação. Olha lá. Né? Só que o que vai acontecer quando ele chegar lá na index que a gente mandou redirecionar? Vamos ver? Vamos para lá, vou dar um F5 aqui. Olha lá, o temp data, você pode perceber aqui, ó, o count dele está 1 e eu tenho o valor que eu tinha setado lá. Agora é uma segunda requisição. Lembre-se que o edit é uma requisição. Quando ele mandou redirecionar, ele faz uma segunda requisição. Aqui eu consigo guardar alguma coisa no temp data, porque o tempo de vida dele é um pouco mais longo que o view data. Mas olha só, vamos dar uma olhada aqui no view data, último aluno. O que tem nele? Deixa eu dar um quick watch para melhorar, né? Olha aí. Nesse aqui a gente não tem nada, né? Porque ele só guardou na requisição do edit. Depois disso, ele é eliminado. Tá? Tanto é que agora, olha, a gente vai ver que a gente setou o que vem do temp data e o que vem do view data, ele não vai mostrar aqui na minha tela. Entendeu a diferença agora entre um e outro, né? Então é essa a finalidade, né? O temp data você consegue manter aquela informação entre requisições, né? Por um tempo limitado, um pouco menor do que uma sessão, né? Mas é maior do que o view data e o view bag. Agora vamos olhar aqui um pouquinho para a nossa controller. Uma coisa importante, tá? Que é a nomenclatura, tá? Toda classe controller, por exemplo, eu tenho uma controller de alunos, né? Ele tem o nome da controller e o sufixo, né? Ele é precedido de controller, tá? Então é um padrão do .NET MVC, do .NET Core MVC. Tá? Então é bom você se atentar a isso, né? Sempre que for criar uma controller, fazer com esse tipo de nomenclatura. Tá? Isso é importante. Outro ponto interessante é que cada método ele retorna uma action ou um action result. O que é um action result? Tá? Nesse caso aqui, você pode ver que a gente tem um view. Um view nada mais é, né, do que uma classe viewResult. Essa classe viewResult, ela herda de quem? Do ActionResult, né, que implementa o iActionResult. Ou seja, aquilo que nós estamos retornando, né, o método, o valor, né, do método que a gente está retornando. Tá? Então, em geral, todos os métodos retornam o iActionResult. Tá? Esse task aqui significa que é algo assíncrono, né? O servidor não fica esperando, né, isso aqui terminar de processar para continuar a fazer o que ele faz. Tá? Então, a gente tem aqui o viewResult, mas a gente também tem o NotFound. Nós também podemos encontrar, conforme a gente viu, o redirect, né, como um resultado, como um action result, e alguns outros. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês agora. O action result é uma ação, né, uma action do controlador que retorna algo, né, chamado, então, conforme nós vimos, de action result. Nada mais é do que uma ação do controlador que retorna uma resposta à solicitação que é feita através do meu navegador. E quais são as actions results que a gente tem? Aí a gente tem 9, tá? Que é a viewResult, que retorna o HTML, o emptyResult, que retorna um resultado em branco,
o redirect result, que redireciona para uma nova URL. A gente tem o JSON result, JavaScript result. O JSON, conforme o nome já diz, retorna um JSON. Pode ser usado no Ajax, por exemplo, né? O content result é apenas um resultado em texto. O file content result é um conteúdo binário para download, tá? File path result representa um arquivo para download com um caminho. O file stream representa um stream, né, para o download de um arquivo. Isso está na documentação da Microsoft, tá? Lembrando, né, das aulas anteriores, deixa eu voltar lá ao slide, tá? Lembra que nas aulas anteriores a gente viu, né, como que a controller trabalha quando ele executa um método como index. Ela vai retornar aquele view_result, não vai? Aí ele sabe, por causa daquela classe view_result, ele sabe qual que é a view por convenção. Lembra lá que o nome é alunos controller, ele vai na views, na pasta views alunos, e o nome do método ele consegue achar o index.cshtml. Como que a gente sabe que a mecânica é essa? Você pode dar uma olhada no GitHub da Microsoft, a gente encontra o código-fonte do MVC. E você vai ver lá no view_result_executor que ele faz essa operação que a gente desenhou aqui, tá? Então está relacionado, né, àquela action result da view_result que a gente estava citando aqui para vocês, tá? Então é importante a gente entender isso, né, esses fundamentos, esse conteúdo aí que a gente está passando para vocês, dissecando isso, né? E em alguns casos fazendo a comparação, para que você tenha um entendimento mais claro daquilo que você deseja desenvolver com C# junto com o ASP.NET Core, tá bom? Então lembrando, né? O C#, a gente viu aí, é a linguagem. Quando eu falo em C#, né, eu posso desenvolver em C# para Webforms, uma aplicação console, tá? Ou melhor, Webforms não, para Windows Forms, né? A aplicação console, WPF. Eu posso usar o C# para desenvolver com o Xamarin lá para um aplicativo para celular, para um iPhone, para um Android. Então, assim, o C# é a linguagem. O ASP.NET Core é um framework, uma tecnologia que a gente precisaria aprender para desenvolver aplicações web. E como a gente mencionou, muitas das vezes quem quer aprender o C# é com o objetivo de ir para desenvolver uma aplicação web, tá? Então, muitas das vezes o que motiva é isso. Então, por isso, né, eu dei esse enfoque para aprender uma aplicação com .NET Core, tá bom? Mas o que nós podemos esperar daqui para frente, né? Nós vamos criar uma aplicação de verdade. Nós vamos aí agora ir a fundo nesses conceitos que a gente viu, criando uma aplicação do zero. Qual, né? A gente falou do fast food, eu vou para o contrário, né? O restaurante health food, né? Um restaurante que aí realmente é saudável, né? A gente vai aprender a colocar boas práticas para o desenvolvimento de uma aplicação web com ASP.NET utilizando a linguagem C#, tá bom? Então a gente vai para esse rumo, nessa trilha aí, tá bom? Mas como que a gente vai fazer? Talvez você esteja bem curioso, né? Você talvez não tenha um conhecimento limitado da linguagem C# e não conhece tão bem o framework, né, do ASP.NET Core. Então a gente vai fazer uma subdivisão nessa trilha. Como? Tá? Aí tá vendo uma bifurcação, né? Nós vamos, ao mesmo tempo que a gente vai construindo a aplicação, eu vou fazer vídeos de alguns fundamentos da linguagem C#, né? Para não deixar os vídeos extensos do desenvolvimento da aplicação,
A gente vai ter vídeos para desenvolvimento da aplicação e, ao mesmo tempo, eu vou recomendar a vocês outros vídeos que eu vou fazer sobre a linguagem C#. Então, talvez indo mais fundo em alguns fundamentos que você vai precisar para desenvolver a aplicação em ASP.NET. Então, a gente vai fazer uma bifurcação. A trilha vai ser a mesma, C# para Delpheiros. Só que eu vou em duas linhas de vídeo, né? Uma que eu vou falar da linguagem C# e outra que eu vou focar no framework do ASP.NET Core, tá bom? Vamos ver como vai ficar? Você quer ver? Então aguarde aí os vídeos que vêm por aí, tá bom? Até a próxima, pessoal!